Oi, gente. É meu grande prazer aqui estar com Mariana Mota, do canal Púrpura. Ela é feminista, tem um canal de muita coragem, porque ela já foi infiltrada em manifestações dos bolsonaristas, e a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dela nesse primeiro bloco, e depois a gente vai falar também do clima atual do país, do Fora Bolsonaro e de outras coisas. Antes da gente começar essa conversa, Mariana, você estava me contando que quando você entrou, acho que em arquitetura, não é isso? Sim, Você entrou meio coxinha e passou por um processo de transformação. Aí, em vez de ouvir toda a sua explicação de como é que foi essa transformação em off, eu já entrei logo ao vivo para saber um pouco mais de você e entender como é que foi essa transformação. sim, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigada, André. É um grande prazer estar aqui trocando essas ideias com você e com a galera. Bom, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, aos 18 anos, eu digo coxinha no sentido de ser um pouco analfabeto social, sabe? Aquele perfil de pessoa que ignora certas mazelas. Ou não, eu não posso dizer que eu não tivesse empatia, mas eu tinha desconhecimento sobre diversos problemas sociais ou diversas origens desses problemas sociais e repetia falácias do senso comum. Achava que quem queria fazer parte de algum programa social, porventura não queria trabalhar, não entendia direito de onde vinha é, toda essa pauta, todo esse debate por parte das vertentes progressistas na política da importância da inclusão social, de políticas públicas. E aí, na faculdade de arquitetura, eu não posso dizer que era uma faculdade cujo corpo docente tinha um pensamento homogêneo. Tinham professores mais à direita e professores mais à esquerda. Mas a faculdade de arquitetura são 10 semestres, 5 anos, né? Dos quais 8 a gente tem, pelo menos na faculdade que eu fiz, a matéria de planejamento urbano. Então, inevitavelmente, você vai discutir questões como direito à cidade, segregação social por meio do espaço público, que é algo que infelizmente a gente enfrenta, né? A especulação imobiliária e por aí vai. E isso naturalmente ia tornando os alunos mais curiosos a conhecer certos processos sociais que se desenrolam através do espaço, ou do planejamento do espaço e da cidade. E aí, eu sempre tive o sonho de trabalhar com moda, né? A faculdade de arquitetura não era a minha primeira opção. Então, eu fui descobrindo o prazer de entender a cidade nessa faculdade, mas eu não tirava da cabeça a vontade de estudar moda. Sempre gostei muito de arte, gostava dessa parte, né? De entender melhor o comportamento humano por meio da expressão estética. E aí, eu fui prestar vestibular para moda em BH, na UFMG. Então, para passar já é um processo bem difícil, né? Eu fazia estágio, paguei o cursinho e passei. E aí lá eu tive a vontade de começar a fazer matérias relacionadas à sociologia. E aí, diga. Não, então aí foi o seu. Você teve aquela coisa do ver a realidade que criou interesse, e essas matérias ligadas à sociologia já começaram a te colocar em uma outra direção. E você disse uma coisa que eu achei interessante, você falou assim, eu estava reproduzindo o senso comum. Esse é o poder da ideologia. A ideologia, ela vai para o senso comum e as pessoas às vezes reproduzem sem ter profundidade. Então você, não, na verdade, não era uma pessoa de direita, você era uma pessoa que estava meio que absorveu na política um pouco desse senso comum, mas tinha sensibilidade, e quando a sensibilidade, você foi exposta a elementos que fizeram essa sensibilidade entrar em contato com a realidade, aí deu início ao seu processo de transformação. Mas eu estou bem curioso, vamos seguir. Continue. Exato, você conseguiu captar exatamente a mensagem. Foi o contato com uma nova visão dessa realidade, mais aprofundada e mais realista, que me fez sair dessa bolha do senso comum. E isso envolve também muitas visitas de campo, porque quando você faz arquitetura e urbanismo, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não projeta só casa, né? A gente visita outras cidades, outros bairros, para conseguir entender o processo, como se desenvolveu aquela urbanização, e isso envolve visitar locais de muita vulnerabilidade social. Então, isso te politiza naturalmente. Você começa. É como você disse, eu não tinha no meu espírito aquela questão individualista, né? De falar, dane-se, eu tô vendo o outro sofrer e não tô nem aí. Existia uma empatia, mas um desconhecimento de como aquilo se dava. E aí, na faculdade de moda, isso se exacerbou, porque eu fazia muitas matérias optativas voltadas para teoria política, sociologia,
E aí, quando eu voltei a São Paulo, eu comecei a participar mais ativamente de alguns protestos. Curiosamente, na época da primeira faculdade, eu já participava de alguns, só que eram mais voltados a pautas identitárias e menos de classe. Como, por exemplo, marcha pela criminalização da LGBTfobia, 10 anos atrás. Então, minha militância começou lá, mas eu ainda não conseguia fazer a transposição para questões de recorte social. E aí, uma vez aqui em São Paulo, eu comecei a participar de manifestações, aí sim, voltadas para relacionada à greve de alguma categoria, por conta de alguma deliberação opressora do Estado, né, que vinha e fazia corte salarial, enfim, criminalizava a greve, e fui entendendo melhor esse processo. E aí depois eu comecei a escrever. Acho que na própria faculdade de arquitetura eu já escrevia bastante, porque eu me incomodava muito com dificuldades enfrentadas na cidade, né? Embora eu more dentro do centro expandido e com uma malha rodoviária que atende muito e também transporte público, acontece a grande questão das megalópolis, né? Não atende todo mundo, então existiam muitos serviços com pouca qualidade ou insuficientes. A gente viu isso mudando com uma gestão progressista, mas a gente ainda sentiu falta de mais que isso fosse continuado, porque depois muitas coisas, infelizmente, foram interrompidas. E aí, com isso, eu escrevia muito para desabafar, sabe? E comecei a mandar, chegou um ponto que tinha mais de 400 páginas, comecei a mandar para pessoas que eu confiava, pensando, que legal, escrevi, será que eu deveria publicar? E elas disseram que a unanimidade foi que eu deveria resumir aquilo ali, porque estava muito chato. Os temas eram legais, mas a leitura era longa, maçante, densa, não dá para pegar e ler assim na rede. E aí alguém falou, pega aí 2, 3 páginas e faz um vídeo para ficar mais fácil, né? Então, em 2016, em maio, faz 4 anos já, eu comecei com o processo do canal, fazer um vídeo por semana e nunca mais parei. Aí o canal foi seguindo, primeiro com vídeos analíticos, depois com entrevistas, cobertura de manifestações, trollagens de manifestações, eventos, e chegou ao que é hoje. Poxa, isso é muito legal e ver o seu caminho. E eu espero, inclusive, que a gente. Uma das coisas que eu falo no meu canal é a ideia da gente transformar o público em multiplicadores. Então, ver uma pessoa como você que passou por esse processo de transformação e que é um processo de transformação interessante, porque você chega, na verdade, sem ter uma formação política clara. E essas experiências, o contato com disciplinas, o ambiente universitário e a própria militância política leva você a se tornar uma pessoa, não só uma militante, uma pessoa até de coragem, porque depois o povo vai procurar na internet aí sobre você, quem é curioso, e vai ver que você se infiltrou em manifestações bolsonaristas, você já conhecida como feminista, você fez uma espécie de Barbie bolsonarista, um personagem, uma Barbie bolsonarista, e para poder conhecer esse pessoal. E uma das coisas que eu penso sobre esse fenômeno bolsonarista é o seguinte, eu queria pegar a sua opinião. Algumas dessas pessoas são muito... Elas entraram numa vibe total das teorias de conspiração, de acreditar numa espécie de realidade paralela, e esse percentual, eles não, assim, não são... não entra evidências. Então você chega com evidência ou qualquer coisa, não entra nada. Mas existe um percentual de pessoas que votaram em Bolsonaro, mas que não são tão bolsonaristas assim, que quando você conversa, você sente uma certa possibilidade do diálogo, que eles não já vêm com tudo pronto. Então eu não olho para o eleitorado de Bolsonaro como uma coisa uniforme. Eu vejo um eleitorado diversificado. Eu queria um pouco da sua opinião, você que teve esse contato, mas você teve contato com o pessoal mais linha dura, não é? Mas eu queria saber se você também chegou a conhecer outros conservadores ou parte da direita que talvez seja mais maleável, se você concorda comigo que não são todos construídos iguais, não é? Concordo, é um público heterogêneo, embora em perfil, né, constituição, sei lá, camada social, hábitos, forma de ver a sociedade, muitos deles têm uma consonância. Eu cheguei, inclusive, a entrevistar os bolsonaristas, eu coloquei lá, esquerdista, entrevista bolsonaristas, é um vídeo de 2018.
Eles eram bem reacionários, bem conservadores, mas no fundo eu observo, por exemplo, com relação aos que são mais linha dura, muitos deles têm essa visão de mundo realmente identificada com essa não empatia. Existe a vontade de destruir o outro, existe uma criminalização da pobreza, uma criminalização de todos os tipos de hábitos ou costumes que para eles pareçam uma afronta. Então a pessoa por algum motivo se incomoda com a família do outro, a estrutura familiar do outro, os hábitos de comportamento e relacionamento do outro e resolve que é uma boa ideia falar contra ele e contra os direitos dele, né? Muitas vezes por estar identificada com o status quo. Então, para ela é como se fosse muito natural apontar o dedo para os outros. Agora, eu percebo que existe um grupo, talvez seja um grupo dominante, acredito eu, até pelo que a gente observou nas eleições passadas, por conta da forma como o Bolsonaro foi escolhido, como muita gente justificava escolhê-lo, e pelo recorde de abstenções, né? Isso é muito sintomático de que exista aí não necessariamente uma idolatria à figura do Bolsonaro, mas sim uma vontade imperiosa de repudiar o progressismo, sobretudo partidos como o PT, ou o lulopetismo, ou a época da Dilma. Então, às vezes, eu conversei com alguns, não posso dizer que são todos, mas os que eu tive contato, e você ia falar de algo relacionado aos problemas do Brasil ou ao Bolsonaro, e eles sempre focavam em atacar o Lula e a Dilma. Não existia um desenvolvimento, uma análise do que o Bolsonaro tem feito. O discurso é muito voltado, centralizado no antipetismo. E o antipetismo não seria um problema se ele circulasse na veia democrática, né? A pessoa dizer, eu não gosto desse partido ou dessa gestão por causa disso, discordo e voto naquele. Mas eu percebi no caso deles um discurso de destruição. Teve uma moça numa das entrevistas, inclusive está no canal Púrpura, que falou que ela é a favor do paredão de fuzilamento. Tinha que fuzilar Lula e Dilma, e que lamenta pelo fato de a ditadura não ter matado a Dilma. Então, esse tipo de colocação é muito assustadora, né? Realmente a intolerância ao que é diferente, à oposição e tal. E eu acho que muito desse analfabetismo político, de acreditar em teorias de conspiração, terraplanismo e tal, e externar isso, nem sempre tem a ver com a pessoa realmente ver sentido, lógico naquilo ali. E sim na vontade de afrontar o outro. É quase como se falar assim, os petistas vão ficar loucos se eu postar isso. Posta, que aí eles ficam, né, revoltados. Uma forma de provocar, uma forma de agredir, não é? Que faz parte da ideologia e desse tipo de coisa. E a gente ter estratégias para lidar com isso é uma coisa que eu venho pensando muito sobre isso. Eu percebi, aí vai um pouco do meu comentário, Mariana, que quando eu falo com uma pessoa da classe trabalhadora que ela tem a sensibilidade, mas ela foi incutida pela ideologia simplesmente do antipetismo, às vezes argumentos você pode mostrar, não defendendo o PT, inclusive, que eu tenho críticas ao PT pela esquerda, mas você pode mostrar por evidências o que seria um estado de bem-estar social e quais seriam os benefícios para essa pessoa, porque uma democracia mais ampla seria bom para ela. Isso às vezes você consegue tocar, mas coisas agressivas, você falou, eu já tive coisas muito agressivas. Eu uma vez comentei com uma pessoa, não tenho isso filmado, né? Mas eu uma vez comentei com uma pessoa que meus pais poderiam ter sido mortos se Bolsonaro tivesse o que ele queria, porque quando ele disse que a ditadura deveria ter matado 30 mil, meus pais estiveram envolvidos em movimentos contra a ditadura militar. Não movimentos armados, mas quando ele falou 30 mil não era a luta armada no Brasil, vai muito além da luta armada, envolvia todas as pessoas que eram contra a ditadura e que estavam na militância, né? E aí essa pessoa disse, seus pais tinham que ter morrido mesmo. Na minha cara, disse para mim. Entendeu? Disse para mim, na minha frente, em público. Não era uma conversa num lugar privado, não. Falou em público. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não espera na interação social. No passado, pelo menos, se alguém me perguntasse que isso iria acontecer, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu acho que eu não imaginaria a gente chegar num contexto desse tipo. E para essas pessoas, realmente,
como não existe mais uma possibilidade de diálogo dentro da razão, eu não vejo, eu só estou focando naqueles que a gente pode, de alguma forma, sensibilizar, não é? E encontrar o ponto crítico. Por exemplo, eu costumo fazer uma coisa que é mostrar que eu não sou a esquerda que ele acha que eu sou. Para a pessoa que existe a possibilidade do diálogo, que eu não sei se é maioria ou minoria, mas normalmente eles pensam assim: ah, vai para Cuba, vai para Venezuela. Quando você mostra alguma coisa de esquerda, eu uso a tática assim. Não sei se você já usou essa tática. Eu diria, você devia estar mandando eu ir para a Dinamarca, porque a Cuba é um país autoritário e, no ponto de vista da política, não é a minha defesa. Eu sou um democrata radical, então acho que você tem que me mandar para um lugar mais friozinho, tipo a Dinamarca ou a Suécia. É claro que é ironia, eu estou brincando com a pessoa, mas de certa forma é para mostrar que nem todo mundo de esquerda, embora eu reconheça méritos no regime cubano, em saúde, educação, eu também condeno presos políticos, censura. Eu conheci aqui em Salvador um artista cubano que foi censurado. Eu vou dizer que eu concordo com a censura do governo cubano em questões autoritárias? Não. E eu acho que a gente, às vezes, abre uma porta com pessoas que existe a possibilidade através dessa técnica. Mas você tem toda a razão, tem muita gente... A pessoa que acha que meus pais, que não pegaram em armas, deveriam ter sido assassinados, é uma pessoa que eu não tenho nenhuma chance de ter qualquer tipo de diálogo, e você já falou com gente que você percebeu que não existe nenhuma possibilidade de diálogo. Você falou sobre a questão LGBTQ, eu estava pensando como isso mobiliza essa direita, né? Contra uma pequena minoria da nossa sociedade que é historicamente oprimida. É uma coisa assim. Tem um elemento de desumanidade, de falta de consideração com o próximo. E é curioso isso vir de pessoas que dizem ser tão cristãs. Não sei o que é que você pensa sobre isso. Eu acredito que isso mesmo que você comentou, a questão de a pessoa dizendo, verbalizar isso para você, de que seus pais deveriam ter morrido, mostra uma vontade de destruição do outro e mais, mostra um entendimento falso e advindo desse senso comum, muito bem construído na educação de base, né? Ou melhor, que foi destruída no período da ditadura, para que as pessoas criminalizem tudo aquilo que pareça atacá-las em sua individualidade, no sentido da propriedade privada, né? Por isso TFP, tradição, família e propriedade. É muito interessante colocar na cabeça das pessoas que quem está preocupado com a socialização dos bens de produção, ou então uma sociedade mais justa, no fundo, quer roubar aquilo que o indivíduo construiu, né, sua propriedade. Então, desde cedo eu escutava na minha casa que comunismo ou o Lula é colocar um monte de família dentro da casa dos seus pais, da sua avó, para morar junto, família que não quer trabalhar. E isso gera medo. A sociedade que ela costuma se apegar muito ao consumo, à propriedade privada, e a esses conceitos como valores principais, o que ela mais teme é ter que dividir com os outros. Ela não entende que quando a gente fala em divisão, a gente não está falando em bens de consumo, a gente está falando em direitos, em imposto justo, em tributação repensada, e a gente está falando de que as pessoas não fiquem excluídas do processo social. Tem que olhar para o lado também, né? E eu acho que, né? Com certeza. Acho que eu não... Uma das críticas que eu tenho ao governo petista é justamente a falta de não ter feito a reforma tributária justa, porque assim, o PT não foi nem tão agressivo assim com os mais ricos quanto eu gostaria que fosse. E, com a tributação, não indo lá roubando a casa do cara, deixa o cara ter o iate se ele quiser, só quero que o iate seja tributado, é só isso. Ou no caso, como a gente estava conversando sobre a exacerbação desse senso comum, a regulamentação da mídia, né? Que tanto foi prometida, mas se tivesse sido feita, não, na minha opinião, não teria sido construída aí no ideário popular a ideia de que o governo vai vir, vai roubar suas coisas, que certo a gente tem um tirano ali no poder, que tá tudo bem ter alguém de direita falando que vai destruir os direitos e certas populações em vulnerabilidade, né? A gente não teria, isso não seria nem admitido.
muitas pessoas iriam falar assim: não gosto da gestão daquele cidadão de esquerda, mas eu nunca vou votar no Hitler. E isso, infelizmente, não foi construído adequadamente. Mas é isso aí, Mariana. Eu vou terminar esse primeiro bloco aqui. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais de você, né? E a gente está se conhecendo pela primeira vez. Eu tenho que agradecer no final desse vídeo e no início do próximo o Fernando Daflon, porque foi ele que permitiu que a gente se conhecesse. O Fernando Daflon, que é um dos grandes pessoas que mais contribuem aqui para o meu canal. Eu brinco com ele, Mariana, que quando eu for escrever um vídeo sobre a história do canal, tem um capítulo guardado lá para ele. Ah, obrigada, Fernando. Muito bacana os posicionamentos dele. Fico feliz por ele ter nos apresentado. Ah, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu já disse para ele que o jantar ele vai sair comigo e com minha esposa já está garantido. Ele já conseguiu de forma assim garantida um jantar aqui em Salvador com a gente. Muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigada, adorei conversar e quero conhecer mais também sobre a sua militância. No próximo bloco saberemos mais. Com certeza. Esse primeiro bloco vai no meu canal, A Nova Máquina do Tempo, e a gente ainda vai fazer. Eu estou pensando em fazer 4. E aí a gente vai ter 2 no canal Púrpura, que eu vou colocar o link no comentário fixado. Perfeito. Vamos lá.